Olá, meu nome é Marcelo Stenberg, professor da Escola de Cabala, Cabala Life, e hoje estou aqui com esse vídeo como toda segunda-feira, mas nesse momento tem algo especial nele. Então é um vídeo um pouco mais longo que o normal, para você que está acostumado a assistir, mas vale a pena ficar até o fim, porque hoje se inicia um período muito especial, que é o início de um novo signo, o início de um novo mês. E na Cabala, todo mês se inicia quando a Lua está nova, quando ela está começando. Então, pelos próximos 29 dias, nós vamos ter a influência exata da energia do signo de Leão. E o astro que rege esse mês é o Sol. Então, as duas maiores influências que cada um de nós vai ter na nossa vida durante os próximos 29 dias é a energia do signo de Leão e a energia do astro do Sol. Então, entender essas duas energias e como elas funcionam e como elas interagem entre elas é a certeza que você pode otimizar toda a energia que vem nesse próximo período para você. Lógico, como todo e qualquer mês, existe a parte positiva e incrível de cada mês e também existe a parte desafiadora de cada mês. Todas as pessoas que nasceram durante esse mês, e isso é real para todo signo e para todo mês, a pessoa que nasceu sob a influência daquele mês, que seu aniversário é naquele mês, o que acaba acontecendo? Ela tem uma maior influência daquela energia. Então, por exemplo, as pessoas nascidas nesses próximos 29 dias, elas têm uma maior energia, uma maior influência dessa energia do signo de Leão e do astro Sol. Mas não são apenas essas pessoas que são influenciadas por essa energia. Toda e qualquer pessoa que vive nesse período, ela também está influenciada por essa energia. Então, o que eu quero passar para vocês são os pontos positivos e negativos, que a gente pode transformar o negativo e tirar o máximo dele e otimizar o lado positivo, que é muito importante otimizar o lado positivo para que a gente possa ter o melhor nesse mês. Então, antes de começar os detalhes em si desse mês, tem uma coisa muito interessante. Nesse mês, o que acontece é um mês de extremos. É um mês de opostos. Então, energeticamente falando, a gente tem nesse mês o dia mais incrível do ano, chamado o Dia do Amor. E ao mesmo tempo, a gente tem nesse mês o dia conhecido como o dia mais negativo do ano. Mês de extremos. Então, o dia mais negativo do ano acontece no 9º dia do signo de Leão, que nesse ano de 2017 acontece no dia 1º de agosto. Ao mesmo tempo, existe a parte positiva, que é o ápice da energia positiva desse mês acontece no dia 7 de agosto. Então, no dia 1º de agosto, ou melhor, no último dia de julho e o 1º dia de agosto, o último dia de julho à noite, ao escurecer, até o final do 1º dia de agosto, tem esse ápice dessa energia negativa. Já vou explicar o que significa para você. Uma semana depois, na noite do dia 6 de agosto para o dia 7 de agosto, a gente tem o dia mais incrível do ano, dia de amor, dia de união, dia de carinho, e eu vou explicar já isso também, para que você possa entender melhor o que significa. Então, o que faz o dia negativo ser negativo? Então, vamos primeiro fazer um parêntese super importante. O que significa energia negativa? Pessoas falam, tem uma energia negativa, tem isso negativo, tem que... Negativo é a mesma coisa que frio, que é a mesma coisa que escuridão. Como assim mesma coisa que frio, mesma coisa que escuridão? Qual é a definição de escuridão? A ausência de luz. Qual é a definição de frio? A ausência de calor. Qual é a definição de negatividade? A ausência de positividade. Então, a primeira coisa importante para a gente entender é um dia negativo, ele significa que existe a ausência da luz positiva. Então, na verdade, não é que ele é negativo, existe a ausência do positivo. Então, a primeira coisa que a gente já pode entender, antes de entender de verdade o que é essa energia negativa, presta atenção, que um dos maiores antídotos, entre aspas, um dos maiores antídotos nesse dia é exatamente a energia que acontece uma semana depois, que é, se energia negativa é ausência de energia positiva, o que significa energia positiva? Amor, união,
carinho, perdão, luz, sorriso, compartilhar, alegria, saúde, tirar o seu melhor, compartilhar o seu melhor, tudo isso é energia positiva. Então, desde agora você pode entender que se você quer ferramentas para trabalhar nesse dia de energia negativa, trabalhar espiritualmente nesse dia de energia negativa, a melhor coisa a se fazer é foca no lado positivo. Tira o seu melhor, faz o seu melhor, porque com essa revelação de energia positiva, o que se tem? A anulação da energia negativa. É um dia onde durante toda a história da humanidade, nesse dia específico, houveram muitas e muitas situações de dor, de caos, de sofrimento, de destruição. E por isso, astrologicamente falando, mesmo com tudo que eu falei antes, é um dia delicado. É um dia onde se tem em mente que é um dia de luto, né, por tudo que já aconteceu. Estamos falando de grandes destruições, de grandes matanças, de grandes pragas, literalmente aconteceram nesse dia. Então, qual seria um incrível antídoto para esse dia? Então, primeira coisa que, apesar de eu ter falado tudo que eu falei antes e que é uma verdade, tá? Uma também das coisas importantes é, ao mesmo tempo de usar o que eu falei antes, ao mesmo tempo ficar no mais low profile possível, né? No mais low profile significa, né? Mais quietinho possível. Dá o seu melhor, conecta com o melhor, mas cuidado, porque nesse dia existe uma tendência à briga e à destruição. Mesmo que a sua intenção é positiva, e já a gente vai falar sobre isso porque tem tudo a ver com a energia de Leão, mas mesmo que a energia, sua intenção seja positiva, sua consciência seja positiva, se o outro lado, que é o recipiente, receptor, a outra pessoa não está realmente no mesmo ponto que você de inteligência, de conexão, de troca, existe uma chance que isso vai criar grande destruição. Então, esse dia é bom fazer tudo que eu falei antes, mas o mais introspectivo possível. Menos aparição, menos aparecer por aí, menos chamar atenção e mais trabalho interno. E isso não é apenas real para esse dia, isso é real desde o dia de hoje, que se inicia esse mês, até esse dia. Tá? Atenção, esses próximos 9 dias são dias delicados. Tá? Então, minha sugestão é se conecte com o melhor que tem dentro de você, faça o melhor que tem dentro de você, mas cuidado. Sempre é bom criar um certo nível de cuidado durante esse período. É um período que eu sugiro que você não crie nada novo, não assine nenhum contrato, não faça nada de anormal da sua vida e ao mesmo tempo, cuidado. Se você quiser confrontar, falar, discutir, mostrar, minha sugestão é, nesse momento, não. Espera mais uma semana. Esperou até agora, né? Espera até semana que vem, a partir de quarta-feira da semana que vem, aí tudo fica melhor, tudo fica mais saudável, tudo fica mais incrível. Vamos pular para a parte positiva desse mês. Então, falando agora da parte positiva da energia desse mês. O que faz esse dia um dia tão especial? Então, como falei antes para vocês, esse dia, nesse ano de 2017, acontece na noite do dia 6 de agosto e vai até o final do dia 7 de agosto, tá? Então, são 24 horas. Nesse dia, é o 15º dia do mês regido pelo signo de Leão. Toda vez que a gente fala do 15º dia, estamos falando que a Lua está cheia, a Lua está no seu ápice, a Lua ela está completa. Então, assim como no primeiro dia a Lua está nova, está iniciando, no 15º dia a Lua está cheia, está no seu estado potencial, o máximo possível. Então, a gente tem a Lua cheia, que acontece todo o 15º dia do mês. Agora, a gente também tem nesse mês, que é o que torna esse dia especial, o mês que é regido pelo signo de Leão, e como falei para vocês lá no começo do vídeo, que também é regido pelo astro Sol. Então, nesse mês, nesse dia específico, na noite do dia 6 de agosto para o dia 7 de agosto, a gente tem o 15º dia do mês que é regido pelo signo de Leão e pelo astro Sol. Então a gente tem a união da Lua, que está no seu máximo, com a união do astro Sol. Então a gente tem a união do Sol
e da Lua. Ele é a união desses dois opostos. E a união desses dois grandes astros faz o quê? A união dos opostos acontecerem. Então, de acordo com a Cabala, esse dia é considerado o dia da união, o dia do amor, inclusive é chamado dia dos namorados, o dia de casar, dia dos namorados, dia de pedir alguém em noivado, dia de querer melhorar o seu relacionamento. Esse é o dia ideal, dia do amor, dia do carinho, dia da união. Então, esse dia não é um dia qualquer. Aliás, todo o propósito da espiritualidade, todo o propósito da evolução é a gente despertar a centelha de luz que tem dentro de cada um de nós. A centelha de luz que tem dentro de você, tem dentro de mim, e dentro de cada ser humano nesse mundo, em potencial, é a mesma. O que significa em potencial ela é a mesma? Significa que todos nós temos o Criador dentro de nós, a força divina dentro de nós. Então, exercer a energia do amor, botar para fora da energia do amor, é nada mais, nada menos do que botar para fora o seu melhor. Então, nesse dia, naturalmente, dê o seu melhor. Dê o seu carinho, dê o seu melhor, dê o seu amor e tudo vai ficar cada vez mais fácil para você. Então, aproveite esse dia para plantar a sementinha de amor, de união, e o benefício vai ser para o resto da vida. Uma coisa interessante da astrologia é que muitas pessoas são contra a astrologia, muitas pessoas amam a astrologia, né? Na verdade, tem sempre esses dois opostos. E a astrologia é uma coisa muito interessante, porque se a gente souber usar os astros, a astrologia, ao nosso favor, no dia a dia, nossa vida pode ficar mais fácil, que é a mesma coisa que você tem uma semente incrível de morango. E você pega essa semente e planta na época errada do ano, no momento errado do ano. Essa semente não vai dar em nada. Então, o que eu estou querendo passar para vocês, dessas duas datas a princípio, tem muito mais coisa para falar sobre esse mês, mas a princípio dessas duas datas nesse mês, é importante que você use isso ao seu favor, para que você possa, desde já, ter não apenas um mês melhor, mas que para essa semente plantada nesse mês, no qual essa energia está disponível, você carregue essa energia de proteção, luz, amor e carinho para o ano inteiro da sua vida. Então, de novo, nesse ano, no dia 1º de agosto, nós temos a energia negativa. Nesse ano de 2017, no dia 7 de agosto, início dia 6 de agosto ao escurecer, nós temos a energia positiva, energia de amor. Aliás, um parênteses importante. Se você é um aluno, se você já fez algum curso, se você estuda, ou se você gostaria de estudar cursos mais profundos ou diferentes coisas, nesse dia específico, aqui na cidade de São Paulo, eu vou estar fazendo um evento super especial, no dia 6 de agosto. Um evento de confraternização, que a ideia é trazer toda e qualquer pessoa que já estudou, que queira estudar, inclusive suas famílias, para que a gente não só aproveite um dia com churrasco, diversão, música, etc., mas que também nesse dia eu vou dar uma palestra específica sobre essa energia, e no pôr do sol, que é o início dessa energia, no domingo ao entardecer, no pôr do sol, uma grande meditação para a gente já iniciar esse mês de uma forma incrível. Então, se você vai estar por aqui em São Paulo, bota na sua agenda, 6 de agosto, ao escurecer, esse grande evento de confraternização. Vamos voltar para a aula, tá? Então, falamos até agora desses dois pontos da energia desse mês. Vamos falar específico um pouco agora da energia de Leão. Porque tudo que eu falei agora, ele de alguma forma, ele expressa o leonino em si. Não sei se você conhece algum leonino na sua vida, não sei se você é leonino, não sei se você tem algum leonino na sua vida, mas falar desse leonino é basicamente falar de mim. Olá, eu sou leonino. E tudo que eu vou falar para vocês agora é um pouco das dificuldades e desafios positivos e negativos que eu passo e que eu passei e que eu passo ao longo da minha vida, tá? Então, o que tem de bom e o que não tem de tão bom assim que a gente pode aproveitar e transformar essa energia ao longo desse mês. Então, leoninos são pessoas rei da selva, tá? São pessoas que são amorosas, são pessoas carinhosas,
são pessoas que não toleram nenhum tipo de injustiça, são pessoas que querem o melhor de todo mundo, são pessoas que fazem o tempo todo tudo por todo mundo, querem dar, querem fazer, tudo isso. Aí você deve estar falando assim, ah, tá bom, é fácil falar isso, né? Você é leonino, então você está falando só uma coisa boa, então não tem coisa ruim? Calma, você está apressado. O que tem de desafio, então, dentro de tudo que eu falei? O que motiva o leonino a fazer tudo isso que eu falei de bom até agora? Normalmente, não necessariamente, os motivos não são verdadeiros. Como assim não são verdadeiros? O que eu chamo de verdadeiro? Verdadeiro eu chamo aquilo que é pleno. Verdadeiro eu chamo aquilo que é eterno. Tudo aquilo que eu chamo de não verdadeiro ou falso é aquilo que é temporário. É aquilo que dura um pouquinho, dura um pouco mais, um pouco menos, mas é aquilo que é temporário. Que é o que a gente chama de reativo e proativo. Então o que é proativo significa que é pleno, que é para sempre. O que é reativo significa que é temporário, que é falso. Então o que tem de falsidade por trás disso que faz o leonino querer e é essa pessoa amorosa, carinhosa, dá tudo para todo mundo e tá sempre brigando pelos outros, injustiça, etc. Qual é a motivação? Querer aparecer. Orgulho, querer reconhecimento, estar no centro das atenções, chamar a atenção, ser o cara. Eu quero ser o cara, eu quero aparecer, eu quero chamar a atenção. Isso normalmente é o que vai motivar o leonino a fazer isso tudo. E aqui vem o primeiro desafio. Leoninos, por conta desse processo todo, qual é o desafio? Um dos desafios do leonino é parar de pensar um pouco externo e pensar um pouco interno. Presta atenção no que eu vou falar, porque é importante entender isso nos seus detalhes. Parar de pensar externo, então eu estou falando que para o leonino, um dos trabalhos a ser exercitados ao longo da vida é deixar de pensar nos outros e pensar um pouco mais em si mesmo. Para que, quando chega ao equilíbrio de pensar em si mesmo, consiga de verdade pensar nos outros. Então eu não estou dizendo que o objetivo da vida é pensar em si mesmo. Eu estou dizendo que para o leonino que faz as coisas para os outros por motivação não perfeita, por uma motivação não plena, por uma motivação falsa, o trabalho do leonino é se reconectar, saber o que tem de melhor dentro de si, saber quem eu sou de verdade, saber o que eu quero de verdade, e aí sim eu posso trazer isso para outras pessoas. Porque uma das dificuldades do leonino, por exemplo, é dizer não. É falar depois, é falar deixa eu pensar, porque tá sempre querendo aparecer, então não sabe que lidar com a negativa, não sabe lidar com o não sabe lidar, que essa pessoa vai pensar de mim, que ela vai achar, e ai meu Deus, e agora? Então, porque sempre tá lá no meio do caminho. Imagina o rei da selva, o leão, ele vai dar espaço para alguém pensar ou tomar o território dele? Não, isso que o leonino acaba fazendo. E qual é o problema disso? Nunca está equilibrado, mas está sempre fazendo coisas externas. Então, a princípio, se você olha para o leonino de forma externa, você tem a tendência a achar que esse leonino, nossa, são pessoas doces, amorosas, carinhosas, perfeitas, são pessoas incríveis. Mas não necessariamente isso é uma verdade dentro deles. Então o fato disso ser externalizado não significa que internamente ele vai estar equilibrado com todo esse nível de consciência e energia. Então, de novo, o desafio do leonino é sair do orgulho, sair da aprovação, sair disso tudo. E para isso é se sentir e estar vulnerável. Lembra que eu falei para vocês antes, para o leonino é importante a justiça. Mas lembra, e leonino é justiceiro, mas lembra que tudo, eu gravei esse vídeo algumas semanas atrás, se você perdeu, acessa meu YouTube, acessa meu Facebook para você ver mais vídeos, mas que eu falei da percepção. Justiça é uma coisa de percepção. A gente vê agora um momento muito delicado no Brasil com tudo acontecendo, onde Temer, Lula, Aécio, enfim, políticos em geral estão sendo julgados, culpado ou não culpado, e um lado acha que é culpado, o outro lado acha que não é culpado, seja porque realmente a pessoa acredita, ou seja porque está tentando se fazer para não perder o cargo, não importa, mas tem um monte de outras pessoas que não são eles que estão analisando a situação de fora. E o que é certo e o que é errado? O que é justo e o que é injusto? Isso tudo é um ponto de percepção. Então, o leonino tem que tomar cuidado porque o fato dele olhar as coisas de uma forma e lutar por essa justiça não significa que é isso de verdade que está acontecendo, porque é uma percepção. Então, de novo, o desafio do leonino é sair do pedestal, sair de ser o cara
seja você. Seja simples, ganhe humildade, seja humilde, ao ponto de você saber que você pode aprender com todos e qualquer situação. Então, esse é um ponto crucial da energia desse mês. E o que vai ajudar a fazer isso tudo são duas coisas. Uma delas, aprender a dizer não. E não porque você não quer, porque você não cuida da pessoa, porque você não tem nada a ver com ela. Não é isso. Não, porque você precisa entender quem é você, o que você quer, antes de colocar para fora. Lembra, eu tô falando de leoninos, que tem o maior desafio nesse mês, mas a tendência somos todos nós, independente se você é leonino ou não, a ficar influenciado por essa energia. Então presta atenção, nesse mês tem uma importância de você aprender a dizer não, mas não qualquer. O objetivo de você dizer não é de birra, não é de pirraça, não é porque você quer o mal de alguém, é porque você precisa entender quem é você e o que você de verdade quer antes de passar isso para frente. E o que vai ajudar a fazer isso, também ao dizer não, é pedir ajuda. Como leonino, você não precisa de ajuda. Você sabe fazer tudo sozinho, você sabe mais que todo mundo, conhece mais que todo mundo, tem que ser do meu jeito, eu sei mais, não vem falar comigo, eu sei o que eu estou fazendo. Então, proativamente falando, o leonino devia aprender a pedir ajuda. Me ajuda com isso. Desde coisas mais simples até coisas não tão simples, mais complexas. Pedir ajuda. Pedir ajuda ajuda a quebrar as coisinhas que temos dentro da gente e fazer da nossa vida uma vida cada vez melhor. Porque a verdade, eu dei recentemente um curso sobre relacionamentos que em breve vai estar disponível no portal de membro, um portal exclusivo que está sendo reformulado para que todas as pessoas possam estudar, independente do que você está, onde você está, ou enfim, e vai ter uma plataforma muito legal, renovada para quem já está, para quem não está, vai ter renovado para você poder estudar de qualquer lugar do mundo. E se você já estuda, mesmo assim, vai ter um plano especial para que você possa aprofundar os seus estudos nessa plataforma de membro. Breve. Mas o que eu queria dizer é que recentemente eu gravei um curso sobre relacionamento. E estudei bastante sobre relacionamentos. E uma das coisas que caiu a ficha para mim de diferentes formas sobre relacionamento é que relacionamentos não são apenas importantes na nossa vida, são fundamentais para que a gente possa criar o nosso processo de evolução. Relacionamentos, se relacionar é fundamental para que a gente crie nossa evolução. Tem signos, tem pessoas com maior facilidade em relacionamentos, tem pessoas com mais dificuldade em relacionamento. Aliás, pessoas do signo regido pelo elemento ar têm mais desafio com relacionamentos. Que signos são esses? Geminianos, librianos e aquarianos. Tem mais desafio de fazer o relacionamento dar certo, porque falta comprometimento, quer diversão, mas isso deixa para outro dia, outra palestra de outro signo, que aliás, todo começo de mês eu faço uma palestra como essa. Nesse mês é um bônus especial para você, que está em qualquer lugar do mundo assistindo. Normalmente essa palestra está no portal, ou está ao vivo aqui em São Paulo, ou está de outras formas. Então, fica ligado se você gosta desse tipo de coisa, porque tem muito mais ainda sobre o leonino sim. Mas voltando para o leonino, então relacionamentos são partes fundamentais. Para esse mês, a gente tem que buscar se relacionar, com você mesmo, saber quem você é, saber o que você acredita, saber o que você deseja. Para isso é importante você dar um espaço para você mesmo e falar, não, quem eu sou, o que eu acredito, qual é a minha vontade, qual é o meu desejo. 2, você pode me ajudar a entender um pouco mais quem eu sou? Você pode me ajudar a fazer isso? Você pode me ajudar, ou seja, pedir ajuda. São 2 grandes desafios nesse mês que levam ao ponto de humildade. Saber que o terreno que o leonino tanto protege, a selva que o leonino tanto protege, essa proteção é falsa. A verdadeira proteção é você estar certo daquilo que você acredita, estar certo daquilo que você é. E eu não estou falando de nada físico nesse momento, porque se você está certo das fisicalidades que você tem, ótimo, mas também não é uma segurança. A verdadeira segurança é saber quem você é espiritualmente. O que você acredita, o que você não acredita, o que você é, o que você não é. Estou gravando essa palestra para vocês, tem 2 ou 3 semanas antes desse dia realmente acontecer, e hoje eu fui cortar cabelo.
e cortando o cabelo. Tinha lá uma pessoa, né, falando, tá passando coisas na televisão de político e tal, etc. E essa pessoa falou, as pessoas têm que entender que tudo que é criado pelo homem é um problema. O homem cria, o homem descria, o homem cria, o homem descria, e o homem nem sabe mais o que é importante para ele ou não. E ele continuou falando, mas essa frase me chamou muita atenção, porque tem um lado bom do homem criar, tem um lado saudável da criação do homem. O problema são as criações sem pé nem cabeça. O que eu quero dizer com as criações sem pé nem cabeça? Tudo bem você criar algo que você de verdade acredita. O problema é você criar algo ou fazer parte de algo que você não acredita. E para o leonino, que ele gosta de fazer parte, ele gosta de ser carinhoso, amoroso, tem dificuldade quando entra em alguma coisa sair daquela coisa. Então preste atenção. É importante aprender a dizer não. É importante pedir ajuda para entender. Não quer dizer que você vai ficar ou que você vai sair de um relacionamento, de um trabalho, de uma amizade. Não significa isso. Significa que você vai entender quem você é. O que você acredita na vida. Tudo, quase tudo nessa vida, hoje, foi criado pelo homem, lógico, que com o aval do plano espiritual. Enquanto existir, ele existe, né? Até tem um capítulo inteiro de um livro super incrível da Cabala que fala até a coisa mais negativa que existe nesse mundo tem seu direito de existir, ao ponto que remover isso é proibido. Então, assim, mesma coisa que foi criada pelo homem, que é negativo, é importante para a criação do mundo. Então não adianta extinguir isso do mundo. É importante que pessoas interajam com aquilo e falam, não, isso é para mim, não é para mim, eu quero, eu não quero. E esse é um ponto de desafio desse mês. Saber quem você é, o que você acredita, e, em especial, quais são os seus valores. Dando o curso de relacionamento que eu comentei com vocês antes, que eu dei um curso de relacionamento recentemente, eu percebi que o maior desafio das pessoas que fizeram o curso, eu imagino que seja um desafio mais comum do que eu pensava que era, são as pessoas entenderem quais são os seus próprios valores. E o que eu acredito de verdade, quais são os meus desejos. E aí qual o desafio? Sem saber isso, como é que eu posso fazer parte de alguma coisa, de um relacionamento, de uma amizade, de um trabalho, e lutar por alguma causa que seja, se eu não sei quais são os meus valores? Porque se você não tem claro para você que é isso, a facilidade na qual você vai culpar o mundo externo, ou esse local, ou essas pessoas, ou esses relacionamentos por terem usados de você, não adianta apontar o dedo. Porque só houve esse abuso, eu uso entre aspas mesmo, porque não acredito nisso. Acredito que se você foi um dia abusado, entre aspas, tá? Foi porque você não sabia os seus valores e o melhor que existe dentro de você. Então, é importante se questionar, é importante não ter medo de mudar, é importante não ter medo das diferenças. E esse é um desafio para o leonino que tem pavor de falar em insegurança, de perder território, de não ser amado. Tudo bem, faz parte da vida não ser amado, faz parte da vida criar inimigos. Aliás, tem toda uma sessão do Zohar que fala da importância de você ter inimigos na vida. Na boa, faz sentido para você criar inimigos na vida? Né? Está aqui estudando espiritualidade, evolução, crescimento, desejos e vontades. Eu estou falando para você, vai criar inimigo na sua vida. Você está louco? Não, não estou louco. O que eu estou querendo dizer para você é que quando você é você, que quando você entende quem você é, você naturalmente vai incomodar as outras pessoas no sentido de criar nelas um desconforto para criarem também uma forma de evolução. Então, só que para isso acontecer, você vai ter que entender quem é você, quais são os seus valores, quais são as suas vontades. E para isso é importante aprender a dizer não, para isso é importante pedir ajuda, para que você crie a grande humildade, possa entender que a vida são relacionamentos, significa que você pode e deve aprender com toda e qualquer situação durante essa caminhada ao longo da sua vida. Isso é basicamente a energia desse mês, desse desafio. Então o que eu sugiro para vocês? Para que vocês possam interagir melhor com toda a energia que vai ficar disponível nesse mês. 1. Pede ajuda para toda e qualquer coisa. 2. Aprenda a dizer não. Não, não de birra, não, não de pirraça. O não para você saber quem eu sou, quais são meus valores
3. Se pergunte, quais são os seus valores? O que você acredita na vida? O que é importante para você? Como você acredita que a vida deveria ser vivida? E essas perguntas vão ajudar você a chegar nos seus valores, a chegar no que você acredita. E aí, com certeza, tem vários níveis de valores, tá? Aqueles valores que nunca podem ser cruzados, aqueles valores que, ok, e aqueles valores que não são importantes para você, então não são seus valores na verdade. E lembra, valores, o fato de você ter certos valores hoje não significa que eles são importantes e não vão mudar o resto da vida. Podem mudar, são mutáveis, mas tem que mudar de dentro para fora e não de fora para dentro. Quando a gente tem dificuldade de mudar algo que a gente sabe que a gente tem que mudar, a pergunta é: o que te mantém nisso? O que te mantém nesse trabalho? O que te mantém nesse relacionamento? Qual tipo de vício, qual tipo de energia te mantém ali? Lembra, sobre a influência de Leão, os leoninos em si e essa influência de Leão, nós temos dificuldade de questionar e de perguntar, porque a gente não quer acessar esse lado escuro da vida. Pergunte. A astrologia, a energia desse mês é para ajudar a gente a chegar nesse ponto de racionalização e equilíbrio, entender quem você é para que você possa espiritualmente decolar e transcender essa influência. Então, dizer não, pedir ajuda, criar humildade, encontrar os seus valores são a chave desse mês. Lembra, os primeiros 9 dias, contando de hoje, ou seja, até o dia 1º de agosto, seja mais introspectivo. Conecte mais com você, menos destruição e mais união. Esse é o antídoto para todo esse processo. E lembra que na noite do dia 6 de agosto para o dia 7 de agosto, Dia do Amor. Esse ano de 2017 até ajuda, um domingo à noite. Então, aproveita, né? Chama sua namorada e pede ela em noivado, vai casar, vai fazer, sei lá, começa a namorar, ou não faz nada disso, e tudo bem também. Mas peça do fundo da sua alma um desejo de um verdadeiro relacionamento, de ver o que está acontecendo, de questionar o relacionamento que você está, se é saudável, se é pleno, se é o que você acredita de verdade. E não tenha medo de mudar se for o caso, tá tudo bem. Parte da luta pelo amor, às vezes, é terminar para recomeçar, às vezes é começar da forma correta. Vamos dizer que eu acredito que sempre pode dar certo, eu acredito no amor, apesar de recentemente pessoas me falarem ao contrário, eu continuo acreditando no amor, continuo acreditando na união e continuo acreditando que o amor e a união pode e consegue transcender qualquer dificuldade física e negativa que alguém pode estar passando. Um carinho, um abraço, um sorriso, um ombro amigo, qualquer coisa que pareça com isso. Então minha sugestão para esse mês é: seja super amoroso, carinhoso. 1, com você mesmo. 2, com as pessoas que estão ao seu redor. Importante, porque você quer e não porque você precisa. Porque você tem vontade e não porque você é obrigado a fazer isso. Você não é obrigado a nada. Sua alma veio nessa vida para fazer um processo de correção, um processo de tikkun. Seja você, não seja outra pessoa. Esse mês está começando e tem uma agenda incrível de vários cursos também se iniciando. Tem nível 1 de novo, nível 3 de novo, tem aulas nível 10 acontecendo para você que é aluno avançado, tem outros seminários, várias coisas acontecendo. E eu, nesse ano de crise, eu sei que tem um aperto financeiro, muitas pessoas e tal, mas vai dar certo, tá? Então, se você tem alguma dificuldade financeira e quer estudar, fala comigo. Se você tem vontade de estudar, fala comigo, tá? Acesse a nossa agenda, vai aparecer aqui o site www.kblife.eventbrite.com.br. Tá tudo aqui no site, toda a agenda, programação, cursos, seminários, palestras gratuitas e palestras pagas. As novas luas novas, próxima do signo de Virgem, depois Libra e por aí vai. Acessa, se inscreve, participa e lembra, uma coisa importante. Eu tenho um valor pessoal, uma política pessoal de tanto que eu entendo que essa espiritualidade é importante para toda e qualquer pessoa, que ninguém deixa de estudar por causa de dinheiro. Então, se esse for o seu caso, entre em contato, vem estudar. Existe um programa de bolsa que eu faço
E se você pode pagar, nada impede que você pague, talvez, e queira pagar, se você desejar, para outra pessoa também fazer o curso, seja um conhecido ou seja um desconhecido. Vem participar, vem estudar, vai ser um prazer ter você comigo. Agora, tem a segunda parte, que é a meditação. Então, faz uma pausa, respira um pouquinho e volta daqui a alguns minutinhos para o próximo vídeo, que é a meditação. Desde já, um excelente mês para você, muita conexão, muito amor, muitas reflexões, e que você consiga nesse mês ser o melhor de você mesmo, interno e com certeza externo. Rodestov, um bom mês para você e para toda a humanidade.